Eu tinha uma noção, mas quando eu cheguei lá foi bem pior do que eu pensava, assim, a diferença principalmente cultural das pessoas, o jeito das pessoas, me impressionou bastante. Cada vez mais têm ocorrido imigrações, comprovando a existência da fronteira linguística. Os movimentos de migração para o Brasil se intensificaram em 2012, principalmente haitianos, bolivianos, espanhóis, franceses e americanos. Segundo o Ministério da Justiça, em 6 meses a imigração cresceu 50% comparados ao 2010. Hoje, o Brasil conta com mais de 1,5 milhões de imigrantes legalizados. Então fomos até o bairro da Liberdade, em São Paulo, lugar frequentado por muitos estrangeiros, perfeito para sabermos mais sobre essa fronteira existente. Você sabia das fronteiras que você iria ter de enfrentar ao ir para o Japão? Sim. E mesmo assim valia a pena? Valia. Por quê? Pelo dinheiro, pelo salário. Você encontrou muitas pessoas na mesma situação que você lá? Sim, várias. E você sentiu muita necessidade de aprender a língua lá para se adaptar? Sim, é porque na época eu queria conhecer novas pessoas, fazer amizade com japoneses, então eu me interessei bastante. Aprender uma nova língua não é fácil. Estudos comprovam que existem basicamente 2 motivos. O primeiro é a distância entre eles na árvore genealógica, a pronúncia e o alfabeto. O segundo, a motivação. Segundo esses critérios, foi feito um ranking das dificuldades das línguas, da mais fácil para a mais difícil nessa ordem. Podemos conhecer poucas, mas existem aproximadamente 7.000 línguas e 350 idiomas não catalogados. A língua determinada mais falada foi o mandarim. Qual a dificuldade você mais teve a aprender uma nova língua? A dificuldade que eu teve para aprender português em específico é mais a conjugação. Tipo, a maneira de me expressar, porque eu já sabia falar inglês e espanhol, então me ajudou muito, eu já sabia, tipo, como falava, porque a raiz é a mesma da língua, é latim, então era mais fácil. E peguei o jeito, ouvi bastante as pessoas falar e pronto. E você sabia das fronteiras que você ia ter que enfrentar ao vir para o Brasil? Sim, eu já sabia que ia ser difícil porque, por exemplo, quando eu cheguei eu não falava muito português, só algumas palavras. Então, só para pegar o táxi eu estava com dificuldade. Aí eu usei as línguas que eu tinha aprendido, fiz uma mistura de tudo e vai que vai. Estamos agora em frente a uma multinacional chamada Hamburg Sud, onde 3 pessoas se disponibilizaram a dar entrevista pra gente. Vamos lá. Qual a dificuldade que você mais teve a aprender uma nova língua? A maior dificuldade, na verdade, não era dificuldade. Eu tinha, na verdade, medo de não conseguir me expressar e não conseguir as coisas que eu queria falando, que eu tinha intenção, que eu queria falar e as pessoas não me entenderem. Você sabia das fronteiras que enfrentaram ir para lá? Eu tinha uma noção, mas quando eu cheguei lá foi bem pior do que eu pensava, assim, a diferença principalmente cultural das pessoas, o jeito das pessoas, me impressionou bastante. Eu acho mais complicado na época foi que a minha professora se recusou a falar alemão comigo. Ela falou, desde o começo é só em português, que no começo foi difícil, mas hoje, vendo isso, ela me ajudou muito com isso. Você sabia das fronteiras que ia enfrentar para vir para cá e se valia a pena? Valeu a pena, sim, com certeza. Estou há 8 anos aqui, mas não sabia, na verdade, não sabia quase nada sobre o Brasil, né? Foi uma coisa, mudei aqui por causa do trabalho e vamos lá, né? Mas mesmo assim valeu a pena, com certeza. Com o Documenta, ouvimos experiências de diversas pessoas que passaram por essa fronteira ao sair do seu país de origem. Pretendemos passar uma parte dessas histórias, que ora começaram devido ao trabalho, ora aos estudos ou por melhores condições de vida. As dificuldades nas línguas são bastante diferentes, mas tem pontos específicos. Cada um mostrou como superou essa fronteira, como na alimentação, no transporte e principalmente na comunicação.
vimos que a maioria das pessoas, após se adaptarem, preferiram morar no país.